Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso videocast. Este é o espaço de desenvolvedores e de gestores de softwares para entender com profundidade tudo o que está mudando no mundo fiscal. E, principalmente, como isso impacta diretamente o seu sistema e o dia a dia do seu cliente. O objetivo do Fisco for Dev é justamente esse: pegar as mudanças fiscais que chegam nos documentos eletrônicos e traduzir o que isso significa na prática. Mostrar o impacto no layout, nas regras de validações e também na apuração assistida, sempre com um olhar muito focado e implementado ao software. E o programa de hoje está bem completo. A gente vai falar de temas que são centrais para quem está se preparando para a reforma tributária do consumo. As últimas versões das notas técnicas publicadas para os DFEs, com foco nas versões 1.30 e na 1.31 da NT 2025-002 da NFE e da NFCE. E a nova interface do validador da NFE e da NFCE no portal da Conformidade Fácil. O portal do Comitê Gestor do IBS, que já está no ar com a documentação técnica disponível. E, por último, o Simulador Nacional do CNPJ Alfanumérico, pensando para apoiar os times de tecnologia em testes e homologações. E para aprofundar tudo isso, eu não estou sozinha. A Dani está comigo, trazendo todo o conteúdo jurídico e tributário da reforma. Prazos, obrigatoriedades e o risco para quem não se adaptar. E a Leia, que vai destacar no detalhe as mudanças no layouts, nas tags, nos grupos, nas regras de validação e o impacto prático na implementação dos DFEs. Preparados? Então, bora começar? Interrompendo rapidinho o podcast, eu tenho um convite super especial para você. Em alguns dias, teremos um evento exclusivo que vai transformar a forma como você vê os meios de pagamentos e as mudanças fiscais que estão chegando para o setor de tecnologia. No dia 3 a 4 de dezembro, a TecnoSpeed realiza o evento Tendências para Software Houses em 2026, aonde vamos discutir como as novas integrações entre os meios de pagamentos e os documentos fiscais vão impactar as software houses e seus clientes. Se você quer entender o que está por vir e se antecipar as oportunidades que essas mudanças trarão, este evento é para você. Vamos ter nomes importantes como Diego Pupulin, da GetCard, falando sobre convergências fiscais e financeiras. Everson Barreto, da POS Controle, explicando como os pagamentos integrados vão transformar os negócios. E o Bruno Castro, da K8 Fintech, abordando como a bancarização dos RPs vai remodelar o futuro. A transmissão será ao vivo. As vagas são limitadas, então se inscreva agora e garanta a sua participação. E claro, se você se importa com o futuro da Software House, não pode ficar fora dessa. Acesse o link da descrição e se inscreva para não perder nenhum detalhe. Nos vemos lá! Então vamos começar e não tem como não falar de um assunto que está todo mundo querendo saber, que é as atualizações das notas técnicas da reforma tributária. A gente já estava esperando aí essa movimentação, não querendo essa movimentação, porque a gente se programa para fazer as atualizações, aí vem mais atualizações. Mas, segundo o ENCAT, o que a gente está sabendo é que as atualizações é da 1.30 e da 1.31, que é, se tiver mais alguma versão a ser publicada, é algo realmente urgente, que precisa realmente ser corrigido. Então, a gente fica mais tranquilo para conseguir ter tempo hábil, né, para conseguir desenvolver essas atualizações e realmente lá em janeiro, né, 1º de janeiro, a Dani vai falar dos prazos hoje aqui pra gente, tá tudo já certo para conseguir emitir as notas e trabalhar aí enviando o IBS e a CBS nas notas fiscais. Então, né, hoje, no episódio de hoje, por mais que a gente fale mais de NFE e também de NFCE, todas essas novas atualizações que tiveram tanto em novos campos como nas regras de validação também são para os demais DFEs. Então, CTE, BPE, NFCOM, NF3E. Então, é importante que mesmo a gente cite aqui várias vezes NFE e NFCE, também tem autorizações para esses documentos fiscais. É porque, querendo ou não, os documentos fiscais NFE e NFCE já tem ali mais emissões, né? Mais gente trabalhando com esse tipo de documento, então não tem como a gente não citar eles em primeiro.
Falando ainda dessas mudanças, né, a 1.30 ela está recheada de informação nova, recheada de novos campos, novos layouts, novas regras de validação, ajustes, né? Já a versão 1.31, que saiu recentemente, ela está mais assim, corrigindo regras que já estavam no ambiente de teste, né, no ambiente de homologação, porém, ainda estava com alguns erros que precisavam ser corrigidos. Então, a gente respira mais um pouco na 1.31 e foca agora na 1.30, que tem bastante coisa. Falando nessas alterações, Dani, tem um campo que está chamando a nossa atenção, né? Que é o campo de data de previsão de entrega, que ele está localizado lá no grupo B de identificação da NFE. Esse campo, quando a gente para ali para observar ele, não tem como não falar que está ligado à apuração assistida, né? Porque ele vai determinar ali para a gente o débito do tributo. Dani, você que analisou, olhou certinho lá, consegue explicar pra gente como que vai funcionar esse campo ali na prática? Sim, vamos lá. Como você falou, ele é um campo novo que está vindo nessa versão da nota técnica e ele é justamente para ajustar, permitir, não ajustar, mas permitir que o débito do tributo referente àquela NFE seja lançado, vamos dizer assim, na apuração assistida no momento correto do fornecimento. Porque a Lei Complementar 214 de 2025, ela determina que o fato gerador do IBS e da CBS é no momento do fornecimento do bem material ou da prestação do serviço. Falando em prestação de serviço, a gente sabe que a partir do momento que o prestador está lá executando o serviço, é o momento que ele está fornecendo ali o trabalho que foi contratado. Já a questão da NFE, se nós olharmos para a NFE, pensar ali no final de mês, dia 29, 30, 31, onde pode ser feita uma venda de uma mercadoria que sai aqui do estado do Paraná, que vai lá para Rondônia, vai para o Pará, vai para o Tocantins, onde o emissor da nota sabe que ele está emitindo no final daquele mês, por exemplo, no final de novembro, mas que essa mercadoria só vai chegar em dezembro, ou por conta do final de ano ali, pode ser que ela só chegue em janeiro. Então, o que esse campo faz? Ele permite que o contribuinte informe na NFE a data de entrega que está prevista para essa mercadoria chegar lá no seu local de destino. Então, por exemplo, que eu estava comentando, né? Você emitiu a nota agora em fevereiro e essa nota vai chegar só em dezembro, não precisa ser a data certa, tá? Não precisa ser, por exemplo, 20 de dezembro, estou emitindo agora dia 28, 29 de novembro, essa mercadoria vai chegar lá só no dia 20 de dezembro, mas pode ser que ela chegue dia 18, dia 15, dia 25, enfim. Mas ela chega dentro do mês de dezembro. Então, o débito do IBS e da CBS, ele vai ser lançado na apuração assistida dentro do mês aonde esse bem material for entregue para o destinatário. Então, o que a apuração vai fazer? Já tem uma regra ali de validação. Antes de lançar o débito dessa nota fiscal, a apuração vai olhar para esse campo de data de previsão de entrega. Uhum. Esse campo não estando preenchido, ele vai olhar para a data de saída. Não estando data de saída preenchida e nem a data de previsão de entrega, aí ele vai lançar o débito pela data de emissão. Então, é um campo simples que está ali no grupo de identificação da NFE, que ele precisa ser preenchido ali no momento da emissão da nota, mas ele vem ali para fazer com que o o contribuinte não pague o imposto no mês, sendo que a mercadoria, né, o fornecimento só se efetivou em um outro mês. Então, é um campo, eu posso estar errado, tá, Leia? Mas eu vejo que ele é um campo um pouco mais tranquilo ali, né? Ele não tem tantas particularidades. Não, ele é bem simples, é um campo que ele vai ser informado ali nas informações da NFE, só vai ser informado a competência, né, mês, ano, e ele tem uma regra de validação que é a Dani falou sobre os critérios, mas tem um ponto aí que é a questão do limite para ser informado. Então, a regra de validação, ela vai verificar se está dentro do prazo de 90 dias da nota emitida. Uhum. Então, esse é um fato que a gente precisa, o contribuinte precisa se atentar na hora de informar essa previsão. Ele vai limitar ali para que
para que a apuração assistida seja correta, né? A gente consiga ali ter uma informação do débito corretamente sendo informado na apuração assistida. E dentro desse campo, se eu precisar fazer alguma alteração nessa data de previsão de entrega, eles criaram um evento para que seja informado ali a mudança, a alteração na previsão de entrega, para, na apuração assistida, essa data, né, seja corrigida também. A única coisa que a gente só não sabe desse evento é quantas vezes ele pode ser registrado ainda. Igual a Leia falou, tem o prazo de 90 dias. O fisco estipulou esse prazo de 90 dias porque eles acreditam que das operações existentes hoje, nenhuma ultrapassa 90 dias, né? Do Iapoque a Chuí, digamos assim. Mas na prática pode ser diferente, né? Isso, tanto até que eles deixaram aberto as empresas para analisarem esse campo e se caso tem alguma operação que ultrapasse esses 90 dias, para que procurem, né, o encate ali, para fazer ali a correção, então ajustar essa regra. Por isso que o ano de 2026 vai ser ali, é extremamente importante realizar esses testes até para a gente conseguir fazer essas validações, né? Mas foi muito bom o que vocês trouxeram aqui, porque deu para a gente perceber uma coisa, né? A Dani começou citando a lei complementar, e a Leia complementou falando dos ajustes que a ANT está trazendo, né? Então não tem como só olhar a ANT e não pensar na legislação, né? Uma acaba complementando a outra ali, né? E falando nas leis, o que ela fala, não tem como a gente seguir nessa linha de ajuste que está trazendo a ANT, que é falando do campo de indicador de doação, que a gente vê ele também na lei complementar, né? E agora tem ali esse indicador que faz parte do grupo de IBS e CBS. E esse campo eu também vejo que é pensando na apuração, né? Para realmente a gente conseguir visualizar se realmente essa doação deve ou não gerar um imposto. Antes de a gente entrar com a Leia ali falando sobre os campos, os layouts, Nani, olhando para a legislação, como você pode explicar para quem nos acompanha o que é esse indicador, o que é essa operação de doação ali na lei complementar, na reforma tributária? O contexto de doação dentro da lei complementar 214, ele está vindo um pouquinho diferente do que nós temos para os impostos vigentes. Por isso que eu sempre falo, que a gente sempre fala aqui que tem que mudar o mindset, tem que conviver ali com o que nós temos hoje, com os regulamentos, com as regras que nós temos hoje, mas também olhar do que a gente vai ter ali. Eu falo de 2033, que é quando nós teremos já os tributos vigentes agora extintos, né? Teremos só a IBS e a CBS e o imposto seletivo. Ver como que será a aplicação desses tributos. Então, para doação, a lei, ela tem ali, em regra geral, que o IBS e a CBS não incidem sobre doação. Tanto que já foi criado um C-Class-Trib específico para quando você for fazer ali a emissão de um documento fiscal, e aí aqui, pessoal, é qualquer DFE vigente, tá? E esse campo ele não é específico para a NFE e NFCE, é para qualquer DFE. Então, tem para o CTE, tem para a NFCOM, tem para a NF3E, tem para o BPE. Então, tem o C-Class-Trib, que é o 410.003, doação sem contraprestação em benefício do doador. Então, para que aquele bem ou aquele transporte, o que for ali dentro do NF3E e da NFCOM, do BPE, seja emitido como doação, para que não incida o IBS e a CBS, não pode ter ali a contraprestação em benefício ao doador. Mas a lei também traz ali algumas exceções, onde essa não incidência de IBS e CBS se aplicam, que é quando a doação passa a ser tributada. Quais são os momentos que essa doação pode ser tributada? Que é quando há uma contraprestação em benefício ao doador. Por exemplo, eu pego um computador, dou para a Lorena e falo assim, Lorena, todos os fiscos que você apresentar, você utiliza esse computador e fala que é uma doação da empresa Dani Zageroli. Exemplo, existe uma contraprestação dessa doação, onde você vai fazer uma publicidade. Então, automaticamente, a lei determina que esse bem precisa ser tributado de IBS e CBS. E também tem aquela doação quando ocorre um fornecimento não oneroso de partes relacionadas, que é onde existe ali um conflito de interesse entre as partes. Temos esses
esses dois momentos ali aonde pode ser que passe a incidir o IBS-CBS na doação. E a lei, ela também traz algumas tratativas diferentes, porque conhecendo o brasileiro da forma com que nós conhecemos, nós sabemos que muitos produtos, às vezes, eles são adquiridos sem ter a finalidade de doação. Então, a lei também já está tratando isso, né? Então, por exemplo, eu adquiri o produto para ser comercializado e eu estou fazendo a doação dele. O que eu posso fazer? Porque no momento em que eu adquiri, que eu fiz o pagamento da mercadoria ali do bem, automaticamente, quando eu paguei 100%, eu tive crédito, eu aproveitei dos créditos dos tributos dessa compra. Então, eu preciso fazer o estorno desse crédito, já que eu estou doando. Então, precisa ser feita a doação tributada pelo valor de mercado, né? Ver quanto é que vale esse bem. Então, você não vai ver quanto você pagou. Você pode ter pagado menos. Por exemplo, você pode ter pagado 1.000 e no mercado ele vale 1.300. Então, você vai estornar IBS-CBS de R$300 de diferença ali do que você pagou. Por isso que eu falo, essa questão da doação, ela precisa muito ser analisada pelo contribuinte junto ao seu contador e à consultoria tributária. Como que vai ser ali? 26 é o ano teste. Faça alguns testes dentro do ano de 26, mas já vai estudando isso de 27 para frente. Como que você vai fazer? Porque às vezes você vai ter que estornar um crédito de um tributo do qual você não recuperou, né? 100%. Você vai estornar de um valor a maior. Então, você teria que fazer, no caso, esse estorno a valor de mercado para poder anular esses créditos que foram apropriados anteriormente. E também existe um Seclastrib específico para essa operação, que é o 410.026, que é doação com anulação de crédito. E esse Seclastrib, ele automaticamente exige o preenchimento do grupo de estorno de crédito que foi criado nessa versão da nota técnica, na 1.30, que a gente vai estar falando um pouquinho mais para frente. Então, a doação em si, às vezes pode parecer muito simples, um ato de bondade, né? Isso que eu ia falar, diferente do outro campo que era só mês, é tranquilo de informar, esse já tem toda uma regra, todo um cuidado para ser informado, né? Tem que ter todo um estudo de como que vai ser feito, né? Tem que olhar a nota original, então tem que armazenar essa nota, tem que fazer a escrituração correta dela. Eu vejo que assim, o contribuinte tem duas saídas. Ou ele adquire aquele bem com a finalidade de doação e deixa ali separado no seu estoque para a doação, ou ele compra tributado e faz a doação com a tributação também. Que não é tão... Não é tão vantajoso, então vai precisar fazer um planejamento real desses produtos, porque, pensa dentro de um ERP. Exatamente. Porque é o que eu falei, você não vai pegar lá o custo da sua compra, você vai ter que ver o valor de mercado. Então, se você olhar ali dentro do ERP para emitir essa nota, vai criar um produto onde eu vou ter que atualizar um valor, ou ter um campinho lá de valor de mercado, que se for doação, a pessoa vai ter que ir lá preencher aquele campo com aquele valor. Então, o processo não é tão simples mesmo. Não, se você olhar dentro do sistema, não. E os campos do layout desse grupo tá como, Lê? Ele ficou dentro do grupo de IBS-CBS, então ele precisa ser informado por item. Ali, como eu disse, é um indicativo. Você vai informar só se é um produto de doação, né? A informação é tranquila. Aí tem toda a lógica, toda a questão ali de regra que precisa de ponto de atenção. Como vocês mencionaram, todos os documentos têm esse novo campo, né? Ele está dentro desse grupo do DFE. Então, assim, é mais o cuidado, a atenção na hora de informar esse indicativo, né? E ele ainda não tem nenhuma regra de validação. Mas vai vir, eu acho, hein? O que você acha? Com certeza que já tem regra. Porque eles vão querer fazer que o processo fique certo, né? E não tem como deixar aberto sem regra de validação ali, né? Tem que ter, porque assim, se tem Seclastrib específico, se tem a questão do grupo lá que tem que ser preenchido do estorno de crédito. Então, provavelmente quando começar a emissão desses tipos de documento, já vão começar a implementar mais regras, né? É que eu entendo, assim, como você falou no começo, a não ser que seja algo muito esporádico ali, muito urgente, para sair uma nota técnica de qualquer DFE que está vigente,
antes ali do primeiro trimestre. Tanto que, assim, nós começamos a utilizar a versão 1.30 já em ambiente de produção, depois eu vou falar um pouco mais para frente disso, e algumas regras de validação começaram a gerar impactos. Em seguida da liberação do ambiente, em produção, nós já tivemos a publicação da NT da versão 1.31, trazendo só as correções de regras. Então, é até o que eu falo, eu tô vendo muito isso pro ano que vem. Ainda, né? Então, a ideia do encate é não incluir mais nenhum campo. Então, tudo que tinha no entendimento que eles têm ali em operacionalizar a lei complementar dentro dos documentos fiscais eletrônicos, os campos que precisam de informação já estão nos layouts. Então, o que for vir agora vai ser só realmente ajuste de regra e aí é lá para o ano que vem. Então, doação ainda talvez não impacte tanto no começo de 26, mas com certeza vai ter regra. Vamos esperar aí para conseguir trazer nos próximos episódios aí essas atualizações. Mas seguindo ainda com a versão 1.30, que é o que a gente está citando aqui da NFE e da NFC ali, que trouxe bastante campos, né? Tem um campo também que foi ali, não passou despercebido nas nossas análises, que é relacionado à emissão de finalidade de débito e crédito, né? Essas notas de finalidade de débito e crédito, desde o começo das NTs, estão vindo aí sempre com ajuste, bastante coisa nova. E também na versão 1.30 veio aí o ajuste de competência, que é a finalidade do grupo para ajustar ali os saldos de IBS e CBS, onde também se faz necessário para operações ocorridas no período, né? Essa estrutura ali nesse grupo, Leia, como que ficou? Então, esse grupo, ele tem 3 campos, ele vai ser informado a competência da apuração e o ajuste que vai ser feito com o valor do IBS e da CBS. Ele pode ser lançado ali tanto para débito quanto para crédito. E analisando os tipos de nota, débito e crédito, ele tem ali na tabela de classificação, já temos assim uma ideia de quando vai ser usado, qual a obrigatoriedade desse campo, né, de ajuste. Ele tem ali o 02, anulação de crédito por saída imunes e isentas, débitos de 03, que é débitos de notas fiscais não processadas na apuração, e o 08, que é desenquadramento ali do Simples Nacional. Esse desenquadramento do Simples Nacional aqui me pegou. Eu tô tão curiosa pra saber como é que ele funcionar. Então, eu não sei ainda. Pensando no ajuste de crédito ali, né, fora do período, como que a gente vai relacionar isso? Vai poder fechar o mês e depois passar esse valor? É a cada nota? Eu acho que vai ser uma vez no mês. Tomara. Eu espero, né? Porque também não tem regra de validação para esse tipo de crédito. Por isso que a gente tá assim, eu tô curiosa, né, para saber como que vai ser a aplicação dele. Porque muitas coisas a gente descobre ali nas regras, né? Analisando as regras, a gente deduz o... Mas olhando a lei, eu vejo que eles querem quanto mais rápido possível. Sim. E aí, pensando no final do mês, no final do período, uma nota só, não sei se é condizente do que diz a lei, mas seria muito mais prático ali para, pensando até num Simples Nacional, né? Que às vezes não tem um software, um RP gigante ali para conseguir fazer o tratamento desses saldos, né? Imagina desenquadrar lá no mês de março, abril e ter que emitir nota até dezembro. Puxado, hein? É puxado. Vale mais um planejamento aí tributário, uma análise bem boa desse grupo aí, ó. Já pensando no trabalho que pode gerar. E o segundo grupo ali do layout é o de estorno de crédito. O nome ele já é bem objetivo, ele fala ali sobre como estornar esses dados de crédito de IBS e CBS, e ele também contém campos bem importantes ali, né, Leia? Sim, é um grupo que ele vai ser informado o valor do estorno ali de IBS e CBS também. E ele faz parte também daquele grupo das informações total do NFE, tá? É bem importante, a gente já falou dele ali, né? Combinação do indicativo de doação. Então, precisa ser feito um estudo também para informar quando vai ser feito o estorno, né? Tem que sempre se atentar, né, ali as alterações que vem na nota técnica, dar uma analisada ali junto à tabela de classificação tributária, ver se tem algo específico, porque a tabela ali no portal da Conformidade Fácil, ela tá bem usual, assim, tá bem fácil o entendimento. Então, tem dúvida a respeito de quando preencher esse campo, é só ir lá, selecionar, abre a opção de filtro, seleciona lá, estorno de crédito. Aí ele vai listar para você qual CST e C-Classe exige esse estorno de crédito.
Até o momento, a gente tem ali o 410.026, que é o que está ligado à doação que eu falei anteriormente, né? Mas pode ser que novos CSTs sejam incluídos, novos C-Class Tribs também. Então, eu acho importante, assim, sempre que sai um campo novo da nota técnica, a primeira coisa que eu faço é dar uma olhada lá como que está a tabela de classificação tributária, se saiu alguma coisa não. Existe um informe técnico que divulga essas versões, essas atualizações, mas ele tem um delayzinho, assim, da publicação do informe técnico e atualização da tabela. Então, eu sempre corro lá primeiro para dar uma olhada. E você vê, assim, que está tudo muito interligado. É diferente do que a gente tem hoje, né? É diferente, até pensando tanto no estorno de crédito como no outro que a gente já citou aqui, ambos a gente tem que ver essas particularidades mesmo em qual operação pode usar. Hoje a gente tem um totalmente diferente, na ICMS a gente usa lá o CST, tem poucas validações até, e vai colocando as informações, aqui já não, né? Então, só vai poder usar tal C-Class que se realmente tiver aquele indicativo. Então, a tabela é fundamental, até pensando no seu RP, né? Vou implementar, vou deixar esse campo livre para o meu usuário. Às vezes não é tão interessante, né? Pode ser vinculado a esse C-Class Trib atualizado no seu sistema, né? Sempre compatível com o portal, vai ficar mais fácil. Então, tem que pegar essas manhas, que nem a Dani já está abraçando a tabela e a lei complementar, e abraçar também no seu RP para ficar certo, né? Para fechar essa parte de layout, que a gente já falou bastante dessas primeiras, dessas atualizações que estão ali, primordial ali para seguir, né, com as emissões, tem um que é do crédito presumido que eu fiquei assustada até, né? Uma sai, exclui grupo, entra grupo, te realoca, muda, e agora ele foi realmente organizado, né, num bloco só, com novos campos, alguns grupos ali realocados, né? Sim. Então essa estrutura mudou, né, Leia? Sim, vamos dizer que deu uma centralizada, tá um pouco tá muito bagunçado. E aí eles criaram um novo grupo, colocaram ali o da Zona Franca de Manaus também junto, né, do crédito presumido das outras operações. Então, assim, agora a gente fala, foi criado e foi, né, excluído um outro. Então, é mais para ajustar e ficar em conformidade ali no, né, o layout bonitinho. Também tem como eu falei, foi criado um grupo de apropriação de crédito presumido para saldos devedor ali, né, para a Zona Franca de Manaus, e adicionado também nesse novo grupo. É importante essas atualizações, fica mais fácil ali pra gente até a hora de preencher na tag e conseguir ver já certinho, né? Quando fica um num canto, outro no outro, pra explicar até pra um cliente alguma coisa, é mais complexo. Então foi válida, né, Dani? Sim, conferir um XML também, você vê que tá tudo no mesmo lugar, você não tem que ficar procurando IBS, depois na CBS, IBS-UF, IBS-MUN, depois na CBS, né? Agora ele tá tudo certinho, centralizado, um embaixo do outro, né? Então, a gente só tem ali 2 novos campos dentro de crédito presumido da operação, e os que já estavam criados ali dentro da nota técnica, eles só foram realocados, né? Então, melhorias importantes ali até pra gente que tá todo dia ali mexendo com o XML, é bem, bem importante essas atualizações e essa centralização pra tudo, né? E aqui, reforçando, né, tudo que a gente falou dessas alterações, como doação, como crédito presumido, todas foram incluídos nessas novas versões, nas NTs do CT, né, FICOM, BPE, então é importante visualizar todas essas alterações também nos demais documentos fiscais, né? Agora a gente vai falar de um ponto importantíssimo que o pessoal procura a gente toda vez, em tudo que é canal, WhatsApp, no blog da TecnoSpeed, quando a gente solta um fisco, todo mundo quer saber dos prazos. Essa NT também trouxe prazo, né, Dani? Sim, os prazos eu falo que ficou um pouco confuso depois que o CTE, NFCON, NF3E soltou a versão 1.10. Porque o que muitos tinham em mente é que quando as regras de validação fossem ativadas ali no ambiente de produção, a partir daquele momento seria obrigatório o preenchimento do IBS-CBS. Então, quando veio a versão 1.10 do CTE, por exemplo, né, ela está lá, que trouxe ali tanto as atualizações, tanto para o ambiente de homologação quanto em produção, já, né, os esquemas já ativos ali, já implementados desde o dia 20/10, então já faz um tempo que o grupo IBS-CBS já está presente nesses DFEs e colocou a regra de validação principal da qual exige o preenchimento do grupo IBS-CBS para uma implementação futura, gerou-se as dúvidas, mas
quando é que eu tenho que informar o IBS e a CBS nos meus documentos fiscais. Então, vamos lá. A gente respondeu bastante sobre isso. Primeiro, eu vou falar da NFE e da NFCE, tá? Então, nós tivemos aí as últimas atualizações, os esquemas, tanto do grupo de IBS-CBS quanto dos eventos e as regras de validação já estão ativas em ambiente de produção desde o dia 10 de novembro, tá? Importante falar isso. Já está em produção desde o dia 10 de novembro. E aí até eu puxo o que eu falei, né? Que veio a versão 1.31 para corrigir regras, porque quando começou a validar em 10 de novembro, teve algumas regras que começou a rejeitar o que não era para estar rejeitando, então a gente teve a versão 1.31 corrigindo algumas regras. Então, desde o dia 10, o contribuinte que desejar enviar em ambiente de produção o grupo IBS-CBS, os eventos, a partir do momento que ele enviar uma tag, as regras de validação serão aplicadas sobre o IBS-CBS. Não enviou, não aplica a regra. Porém, dia 5 de janeiro, as regras serão aplicadas caso não tenha ali o envio do IBS-CBS. Então, isso é algo que preocupa porque pode travar um faturamento. Janeiro, muitas emissões. 5 de janeiro, é a primeira segunda-feira do ano. 5 de janeiro, NFE e NFCE. É o que está até o momento, tá, gente? Se sair alguma coisa em dezembro, temos que ficar atento. Mas, assim, o que está previsto até o momento é que a partir do dia 5 essas regras serão validadas. E por que para o CTE, para a NFCOM, para a NF3E, está como implementação futura? A lei complementar determina que a partir do dia 1º de janeiro de 2026, as empresas do regime normal, aí eu abro um parênteses aqui, lucro real e lucro presumido, precisam enviar os campos de IBS e CBS preenchidos. Se está certo o valor, se está errado o valor, é só enviar. Obviamente que aí, né, o que o fisco faz? O que o ENCAT vai fazer? Ele vai validar essas informações a partir do momento que enviar. Então, a lei obriga ali, né, o envio a partir do dia 1º de janeiro para essas empresas. Simples Nacional, MEI ficou para 2027. Caso não envie, NFE e NFCE rejeita a partir do dia 5, porque as regras estão ativas. CTE, NFCOM, NF3E vai seguir com o seu faturamento normal, sem rejeitar. Porém, a lei complementar diz que é obrigatório. Não enviou, vai ser penalizado. Vai ser aplicada uma penalidade. E essa penalidade a gente não sabe ainda, ninguém sabe. Os auditores fiscais que estruturam os documentos fiscais eletrônicos, eles mesmos falam que eles não sabem, porque isso é do GT do normativo. É eles que estão decidindo isso. Uma coisa que eles alertaram é o seguinte: não cumpriu a lei, vai ser fiscalizado. Se vai ter multa, se não vai ter multa, se vai ser só uma advertência, ninguém sabe, mas vai ser fiscalizado. Vai ser fiscalizado em fevereiro porque não preencheu janeiro? Provavelmente não. Vai ser em fevereiro? Vai ser em 26? Ninguém sabe. Mas em algum momento vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Então, é algo que, assim, preocupa, porque a gente sabe que não foi fácil, não está sendo fácil. Essas implementações, a gente teve publicação de notas técnicas em 2024, que era para ser feito um estudo, uma análise de impacto, mas ninguém sentiu segurança em iniciar desenvolvimento em 2024. A gente precisava de uma NT mais completa também, né? Exatamente, que fosse mais certa, mais coerente ali, tanto que a gente está aqui com uma versão 1.30 alterando grupo de crédito presumido, né? Então, em janeiro tá aí. Então, e tá em estudo ainda. Então, para as pessoas que estão assim, Dani, beleza, eu sou obrigado, mas eu não vou conseguir. Tudo bem. Porém, se você emite NFE e NFCE, vai travar o seu faturamento dia 5. Se você emite os outros documentos fiscais, você vai continuar emitindo. Só que não se esqueça que em algum momento, não sei dizer quando, você vai ser ali autuado por conta do não cumprimento dessa obrigatoriedade. Eu não acredito que venha uma obrigação acessória. Eu não consigo ver com esses olhos, porque assim, gente, é apuração de IBS, é apuração de CBS. Eles não estão nem com tempo para fazer outra tipo de declaração acessória. É a DERI. Exatamente. É split payment. Então, assim, não vai ter uma outra obrigação para você ir lá e falar assim,
eu deveria ter informado esse valor, esse valor, esse valor, esse valor aqui. Eu acredito que não vai ser isso. E a confusão foi porque na NT tá de um jeito, mas tem a lei complementar que fala outra coisa. De outro, exatamente. E o pior, eu acho que nem foi tanto isso. Igual eu falei, todos estavam muito preocupados com a ativação das regras de validação, acreditando que era naquela data que ia ser obrigatório. E aí, igual eu falei, não é 1º de janeiro. Até eu caí nessa no começo, tá? Confesso aqui que eu caí nessa. Eu acho que se alguém pegar ali alguns episódios passados, eu falava a data do dia 5, mas não é. É dia 1º de janeiro mesmo. É porque entender se a NT está sendo baseada na lei, e a NT não trouxe 1º de janeiro, a gente também se questiona, né? Será que é 1º de janeiro realmente, ou eu posso me apoiar na LT? Mas a legislação, ela fala por si só, né? Ela não necessariamente tem que obedecer à NT, né? Então... E a lei, ela tá acima da NT, né? Eu falo, a gente tem a emenda constitucional, nós temos a lei complementar 214 e por enquanto abaixo nós temos as notas técnicas, mas entre a lei complementar e as notas técnicas nós vamos ter o regulamento do IBS da CBS ainda, que não foram publicados, né? Que reza a lenda que tem que ser publicado até 31 de dezembro desse ano. Então tem toda essa questão. Os prazos é isso, assim, sabe? É igual eu falei, é preocupante porque nós acompanhamos reuniões, a gente conversa com outras empresas. Não tá fácil pra ninguém. Não tá. É muita coisa que precisa ser desenvolvida, né? Eu acho que até ali dentro da nossa casa também nós não temos um ERP, a gente faz ali só a parte da mensageria, né, dos documentos fiscais eletrônicos e nós também estamos passando por dificuldades para fazer as nossas implementações, né, Léa? Com certeza. A gente sempre precisa estar buscando conhecimento para fazer essas validações, adequar, buscar ferramentas, né, inclusive, vocês vão comentar também as ferramentas do Fisco, o Fisco está fornecendo para a gente ali. Então, validador, conformidade fácil, então tudo que eles estão proporcionando, a gente tem que ir atrás, ficar atento, e a gente tem feito um trabalho ali de divulgar também, né, a importância dos nossos clientes adequarem o seu software, adequarem ali seu ERP, para não ser pego de surpresa ali, né, na questão de validação. Então, a gente tem tido bastante dúvida dos nossos clientes, entram no chat perguntando, né, a questão dos prazos, como que vai ser, mas eu sou Simples Nacional, eu só vou adequar de 2027? Aí a gente fala, e as notas que você receber, como que o seu software vai lidar? Então, tem tudo isso, né? A gente fala, não preciso adequar. Precisa sim. E uma devolução. Exatamente. Então tem o que a gente está trabalhando alertando os nossos clientes com cuidado, fornecendo, né, esses insumos, né, ajudando eles a construir, a adequarem os seus software ali, né? E para você que é desenvolvedor de sistemas, se você está com dificuldade em implementar esses novos grupos e campos da reforma tributária, a TecnoSpeed tem um curso sobre a reforma tributária para desenvolvedores, onde a gente fala um pouco mais de calma, né, Lore? Exemplifica um pouco mais ali a questão de cada grupo, cada campo novo que está vindo. Falamos ali dos tipos de nota de débito, os tipos de nota de crédito. Ele é um curso que está em construção ainda. Ele não está finalizado, não está 100% entregue, porque a gente está atualizando conforme as notas técnicas estão sendo publicadas. Então, se você tiver interesse em conhecer um pouco mais e adquirir o nosso curso, tem um QR Code aqui na tela em algum desses cantos aqui. É só acessar para saber um pouquinho mais sobre ele. A gente já viu que a TecnoSpeed já está preparando tudo, o ambiente tudo certinho, o curso está aí para apoiar, né? Mas saindo um pouquinho dessas alterações de layout, indo para as ferramentas, que a Lei até já citou um pouco para a gente, o portal da conformidade ela ganhou uma nova interface para o validador da NFE e da NFC. Isso era algo que muita gente estava pedindo, até eu nos meus testes, se eu pudesse falar com a Receita, eu falava, libera algo mais completo, igual tem nos outros DFEs, né? Era algo que a gente queria. E visualizando ali, entregou o que os contribuintes estavam esperando, né, Dani? Ele está bem completo, né? Sim, nós temos agora, né, uma nova interface ali no validador de NFE, NFCE, que até então só tinha para os outros DFEs,
onde a gente consegue fazer a seleção, né? E até mês passado eu conversei com o Capella. O Capella, o Fábio Capella, analista de sistemas da Procergs, ele é responsável pelos outros DFEs. Ele até comentou comigo, ele falou, Dani, a NFE abrange muitas operações, imagina, como que a gente faz? E ele não me falou nada, ele não me deu nenhum spoiler. Então, de que... nenhuma diquinha, ó, tá aí, hein? Ele não me disse nada que nós íamos ter algo semelhante ao que tem, né, para os outros documentos fiscais para a NFE. Eu queria compartilhar minha tela com vocês agora para poder mostrar um pouquinho mais sobre esse validador. Então, ó, lá no portal da Conformidade Fácil, então esse portal está sendo desenvolvido pela Procergs junto ao ENCAT. Dentro dele, nós temos aqui, vou falar um pouquinho sobre o portal, rapidinho. Nós temos aqui todas as notícias e avisos que saem a respeito da reforma tributária. Nós temos aqui as tabelas de classificação tributária que eu comentei com vocês, que é possível fazer um filtro, selecionar ali qual CST e qual C-Class-Trib você quer ver, né? Eu selecionei aqui um diferimento, então ele só traz ali o CST e C-Class-Trib que estão ligados à obrigatoriedade do preenchimento, né, do diferimento. Tem também a tabela de crédito presumido, né? Vamos falar aqui um pouquinho, então, da conformidade fácil da NFE e NFCE. Essa versão, ela já está atualizada com a nota técnica 1.31, tá? Então, todas as informações que nós colocarmos aqui dentro desse validador, o que ele faz? Ele já aplica todas as regras de validação referente à nota técnica 2025-002, versão 1.31. Então, já está tudo atualizado. Como que utiliza esse validador? Ele tem uma legenda aqui do lado, né, onde diz que é obrigatório o preenchimento do campo, você exige CST, C-Class-Trib, tem orientações. Ele é bem didático até, eu acho, a ferramenta. Bem fácil de ser utilizada. Então, temos aqui, né, uma finalidade da NFE. Vou emitir aqui um XML, vou gerar um XML de tributação normal. Então, vou pegar uma NFE normal, tipo de operação, uma saída, o CRT, né, que é o Código do Regime Tributário, nós sabemos que para 26 ele vai ser somente para o regime normal, mas se vocês olharem aqui, ó, já tem ali também as outras operações. Tem aqui a opção de nota de débito e crédito, depois eu gero uma para vocês. E eu vou vir aqui, ó, vou selecionar o CST, tributação integral, que eu comentei com vocês, e ele traz aqui a opção, né, de C-Class-Trib. Então, a gente tem situações tributadas integralmente e também tem aqui a parte dos regimes automotivo. Eu vou pegar o final 001, então, ó lá, para NFE e NFCE, vocês estão vendo aqui no cantinho que está verdinho, então, que é permitido. E aqui embaixo, ó, conforme o regime de tributação, conforme o CST e o C-Class-Trib que nós selecionamos, ele traz informando, né, qual é o grupo que é obrigatório preenchimento. Então, nós temos até o momento somente a tributação padrão. Vou colocar aqui um valor de R$10.000 de base de cálculo. Ele já trouxe a minha alíquota preenchida de 0,1 PBS estadual, então pensando ali no ano de 2026. IBS municipal está zerado e a CBS 0,9. Veja que aqui, ó, outra informação. Eu informei tributação integral. Logo, eu não informei redução de alíquota de diferimento. Então, por isso que esses campos eles estão bloqueados, tá certo? Então, preenchi ali o valor. Não vou mudar a alíquota, que eu quero fazer um teste agora em 2026. Eu venho aqui embaixo no botão validar. Bem rapidinho, ó lá, ele fez a validação dos campos que eu preenchi, passou pelas regras de negócio, não tem nenhum erro encontrado. E aqui do lado, ó, deixa eu descer aqui, ele gerou o XML do grupo IBS-CBS, que é esse grupo que nós estamos falando, né? Em todos os fiscos, não só esse, a gente fala que as regras, né, estão aplicadas a esse grupo, que é esse grupo IBS-CBS que precisa ser preenchido a partir do ano de 26. Então, ele trouxe ó, o CST 000, C-Class-Trib 000001, a minha base de cálculo. Aí, meu grupo ali de IBS-UF, preenchido, né, com a alíquota e o valor do IBS. O F, aí depois aqui embaixo ele traz o valor total do IBS, que a gente não tem o municipal, então ele só repetiu o valor da CBS e fechou. Isso é o que precisa, né? O validador já traz aqui certinho o que precisa ser preenchido quando for uma tributação normal, conforme o valor da base de cálculo. Então, uma ferramenta gratuita
que tem muita didática ali para você conseguir fazer testes, entender melhor o que diz a ANT, né? E já atualizada. Exatamente. Então, não tem como não pegar esse validador para usar, né? Você fez ali uma simulação de tributação normal, mas vamos avançar para algo que o povo comenta mais, né? Vamos lá para redução de alíquota. Redução de alíquota, vamos lá. Então, vai ser uma finalidade normal, uma operação de saída, um CRT regime normal. Redução de alíquota. Vamos colocar aqui o CST 200, né, de alíquota reduzida. E eu vou pegar aqui para baixo, porque, se vocês olharem a tabela de classificação tributária, nós temos lá vários valores de redução de alíquota. Tem redução de alíquota total, né, que é de 100%, que eles falam de alíquota zero. Aí depois ela vai de 30% até 80%. Então eu não vou pegar esses primeiros aqui, porque eu sei que é tudo de 100%. Aí não vai gerar as informações do jeito que eu quero. Vou pegar aqui de um regime específico, o C-Class-Tri, de um regime específico. Bares e restaurantes, que está lá no artigo 275 da Lei Complementar. Então ele também vai exigir ali a tributação padrão, ele é permitido para NFI e NFCE. Vou colocar aqui um valor de... Vou colocar R$ 1.200, né? A Dani bebe bastante aí. Pagar a conta da mesa. Hoje eu vou pagar a conta. R$ 1.200. Vou deixar aqui as alíquotas do ano de 2026, não vou alterar. E aqui vocês podem ver que ele já ativou o grupo de redução de alíquota aqui na própria ferramenta, tá? Então, ele já trouxe aqui, qual que é a redução de alíquota para aquele C-Class-Tri que eu preenchi? De 40%, e ele já trouxe o cálculo da alíquota efetiva, tanto para o IBS quanto para a CBS. Não tem diferimento, não tem devolução de tributo, não tem tributação regular, nem crédito de operação. Vamos validar. Passou aqui pelo validador, pelas regras de validação de esquema e de negócio, nenhum erro encontrado, e aqui nós temos o XML. CST 200, C-Class-Tri 200, 047, minha base de cálculo de 1.200. Olha lá, Que a questão da redução de alíquota, quando a gente começou a fazer os testes também, a gente ficava assim, quais são os campos que precisam ser preenchidos? Tá aqui, gente. PIBS-UF de 0,1, que é a alíquota, e aí ele abre aqui o GRED, que é o grupo de alíquota, o grupo de redução de alíquota, né? Com a redução de 40%, o cálculo da alíquota efetiva e o valor de IBS-UF. A mesma coisa aqui para a CBS, né, aqui para baixo, que aí a CBS dá um valor de R$ 6,48. Então, já traz aqui todo o grupo IBS, CBS preenchido. E Dani, você foi falando, eu com PO, né, a gente já vai idealizando cenários de teste até para passar para o desenvolvedor. Então, isso ajuda o analista ali que está fazendo o desenvolvimento dos campos, como vai ser impactado o RP. O desenvolvedor pode ir no validador, né, fazer alguns testes, simular se está de acordo com o seu RP, as regras de validação, se está criando o grupo certo. Então, isso ajuda muito o desenvolvedor. Uma coisa que a gente tem até aqui já em alguns comentários dos nossos episódios, já pediram no curso, vou gerar uma nota de débito. Todo mundo fala assim, você não tem nenhuma nota de débito ou crédito para visualizar aí o XML? Agora eu vou fazer aqui com vocês um teste com a finalidade da nota fiscal do tipo de débito. Então, eu vou informar aqui a finalidade de débito, vou informar o meu CRT 3, né, que é o regime normal, e vou vir aqui, vou informar o C-Class 000 e 0001, tributação integral. NFE, NFCE, tá? Vou colocar aqui uma base de cálculo de 100 mil reais. Vou deixar as alíquotas e vou vir aqui em validar. No que eu cliquei em validar, ele não gerou o XML, por quê? Eu informei que é uma nota de débito, mas eu não informei o tipo da nota de débito. Então, eu quero fazer aqui uma operação de pagamento antecipado. Eu venho aqui, escolho o tipo de pagamento antecipado para a nota de débito, clico em validar novamente, aí ele aplica, né, lá as regras de validação do esquema e as regras de negócio. Nenhum erro foi encontrado. E ele traz aqui, então, o preenchimento do grupo do IBS-CBS para essa nota de débito de pagamento antecipado. Então, em cima desses 100 mil reais que o fornecedor está recebendo de adiantamento do seu cliente, ele tem ali um IBS de 100 reais
e um CBS de R$900. Então, assim, a ferramenta, ela tá bem fácil de ser utilizada, tá? Conforme preencher aqui o CST e o C-Class-Trib, vai ser liberado os próximos campos. Então, a gente tem já a parte aqui de tributação monofásica, tem questão de transferência de crédito, ajuste de competência, a parte do diferimento, devolução de tributos, tá? Tributação regular, compra governamental, enfim, ela tá pronta para o desenvolvedor, para o contador, para o analista fiscal, brincar com a ferramenta. E até eu estou utilizando esse validador da NFA e da NFCE com a nossa consultoria técnica, Lauren, porque assim, às vezes eles chegam em mim e falam assim, Dani, tá dando tal e tal rejeição. O que eu faço? Eu entro aqui no validador, ou eu preencho os campos aqui da configuração, ou senão eu venho aqui, ó, clique para validar um XML completo da NFA e NFCE. Você preenche aqui com o XML, e ele automaticamente já aplica essas regras de validação e a gente consegue saber o que está dando de errado. O que eu já peguei de errado? Já peguei campo preenchido com valor incorreto, né? Então, informa um CST e um C-Class-Trib ali de crédito presumido. Aí, na hora de selecionar o código do crédito presumido embaixo, não é o mesmo do C-Class-Trib, porque para cada C-Class-Trib de crédito presumido, se vocês olharem lá, tem um código de crédito, então estava diferente ali. E o pessoal falava assim, mas tá dando erro. Eles estão recorrendo muito a gente, né? Até uma orientação que nós temos ali internamente. Não sofram ali, não se debatam tentando entender. Procurem tanto eu quanto a Lorena e a gente ajuda eles ali a entender o porquê que não está sendo validado aquele XML, tá? Então, eu estou usando bastante essa ferramenta também ali junto à nossa consultoria. Estou ensinando, né? Estou orientando eles a utilizarem. Então, você, gestor de software, analista de sistemas, desenvolvedor que está nos acompanhando aqui hoje, a ferramenta está sensacional. Não utilizar isso no seu time de desenvolvimento, no seu time de suporte, de consultoria, no seu time de analista, é ficar para trás mesmo e não usar mesmo algo disponível gratuitamente pelo fisco, que está sendo atualizado constantemente. Então, sai uma versão, poucos dias depois ali, ele já vem implementando essas regras, né, de negócio. É importante lembrar que lá para os outros DFEs, o validador está um pouco diferente, até por causa dessa particularidade que a gente já citou aqui, que a NFA e a NFC tem mais campos, mais informações que não tem nos demais documentos fiscais. Mas ambas as ferramentas estão sendo atualizadas e estão completas ali para a gente usar. Pensando nessas ferramentas que a gente já está aderindo no nosso dia a dia, ela vem muito junto com a calculadora de tributos, que a gente já falou nos episódios anteriores. Se você não viu, recomendo você voltar na nossa playlist, acessar os outros episódios que a gente tem e visualizar o que a gente explica aqui também na prática, a calculadora de tributos da Receita Federal. Lá a gente consegue fazer algo também pensando a longo prazo. Então, a gente consegue simular de vários anos. Eles nos dão as alíquotas e dá essa memória de cálculo que a gente consegue confrontar ali para validar o XML. Então, é importante, né, a gente ter tanto o validador ali de cada DFE, mas também o apoio da calculadora de tributos. E essas ferramentas nos aproximam mais do fisco, né, Leia? E não tem como você não repassar. Você que está ali mais perto do time de técnico ali, eles estão todos utilizando, todos validando para conseguir fazer isso mais leve mesmo. Sim, né? A gente está fazendo um estudo bem voltado à calculadora, o uso da calculadora, ela é offline e tudo, mas a gente tem tido bastante feedback também no cenário de atualização, deles manterem sempre atualizado ali. É legal da calculadora que você, assim como o validador de conformidade fácil ali ele cria o XML, mas você precisa ter alguns indicativos ali, né? Direcionar o que os campos obrigatórios. Lá na calculadora, são poucos campos que você pode informar e ele já vai montar esse grupo, né, de informação obrigatória ali para ser informado. Então, é muito interessante utilizar. Nós já estamos fazendo um estudo
voltado a calculadora para implementar também nos nossos produtos. Então vai ser bem, bem útil. Os produtos com a calculadora vai ser algo excelente, né? Muitos clientes já pegam ali sentem falta de ter algo para apoiar eles no cálculo, né? Então trazer essa calculadora também para os produtos é algo maravilhoso, e a TecnoSpeed não vai ficar para trás, e com certeza tudo que poder agregar em nossos produtos, a gente vai estar trazendo a tecnologia e andando junto, né? E aproveitando que a gente está falando de ferramenta, de atualização, de coisa boa, né? De coisa que a gente vai usar na prática mesmo, não tem como a gente não falar do simulador tributário desenvolvido pela TecnoSpeed. O que seria esse simulador tributário? Para você, gestor de software, que está aí na dúvida, como que vai ficar os impostos ali para o lucro real, para o lucro presumido, para o Simples Nacional com a reforma tributária? Qual que vai ser minha carga de tributo agora para a IBS-CBS? O que vai compensar? Qual regime tributário vai ficar melhor eu fazer a adesão nos próximos anos com todas essas mudanças? Esse simulador, ele vai te ajudar a visualizar como que vai ficar esses impostos para você que está na área ali de tecnologia e precisa estar mais compatível, né? Para você se programar com seus próximos contratos, com reajustes, né, dos seus contratos. Então, não tem como também não visualizar o nosso simulador tributário para fazer essa comparação com os regimes. Também tem um QR Code aqui em algum lugar para você clicar lá e visualizar esse simulador para já, né? A gente já falou de muita coisa boa hoje aqui, mas tem uma coisa que a gente estava aguardando, ansiosa, desde o spoiler lá do Capela, lá que ele trouxe no episódio que a Dani gravou, né? Também tá na nossa playlist, não deixa de assistir, que ele falava dessa cartilha, né? Que iria ajudar, participamos de algumas reuniões que estavam uns spoilers, a gente via bastante coisa que realmente estava gerando dúvida ali, e a gente queria uma afirmação, né, do fisco ali, do encate. Não é assim mesmo, ó, faz assim que vai ficar desse jeito, porque a gente se pega muito em conflito do que está na lei, o que está na tag, mas e se acontecer de tal jeito, mas e se acontecer de outro jeito? Então a cartilha, publicada pelo portal ali do Comitê Gestor do IBS, ajuda a gente a fazer essa visualização. Então, desde o dia 14 de novembro, se eu não me engano, o site ali foi oficializado, né, um portal de Comitê Gestor do IBS, né, e esse canal oficial, ele acompanha todo o processo de implementação do IBS, importante ali, né, para fazer essa conversa, essa clareza, o que está sendo acordado entre os estados e os municípios ali para a formação do IBS. Então, a gente tem agora esse canal oficial, que a gente consegue monitorar ali tudo que está saindo de novidade, né, em cada construção ali do IBS. Então, a gente vai ter muita coisa ali nesse portal, né, essas comunicações, esses conteúdos, e o principal que a gente já estava esperando, que foi publicado logo em seguida do portal, né, que foi essa cartilha. A cartilha de emissão de NFE, ela é importante carregar debaixo do braço mesmo, né, tem que deixar, a Dani vai falar que ela tá dormindo com ela do lado, na cabeceira da cama dela, porque ela trouxe bastante coisa, né, Dani? Muita coisa esclarecendo ali pra gente. Sim, exatamente, Lauren. Esse é o volume 1, a cartilha orientativa do IBS, ela vai ser em 2 volumes. O volume 1 focado ali em orientações para o preenchimento dos novos grupos e campos da NFE, mas ela traz ali intitulado, né, para a NFE, mas eu vejo que ela contempla, ela atende todos os documentos fiscais eletrônicos, né, como utilizar o campo indicador de doação, quando utilizar o grupo de data efetiva de entrega, data de previsão de entrega, né? A gente tem orientação, porque uma coisa que o JP falou também no episódio anterior é que a nota técnica, ela é muito técnica. Uhum. E a cartilha, literalmente, ela complementa. Olha, esse campo aqui tá vindo com esses valores aqui para você preencher nessas situações. A regra é essa. Então, o meu livro... Traz pro dia a dia, né? Sim. Cenários. Sim. Ela é o meu novo livro de autoajuda, sim. Tô dormindo abraçada a ela. A gente sabe que vai ter outras edições. Essa cartilha, ela vai ser constantemente atualizada, conforme for chegando dúvidas a respeito de preenchimento de campos,
de regras existentes, de operações que nós temos hoje, por exemplo, né, operação para entrega futura, era algo que eu estava esperando na cartilha, que não veio, mas eu acredito que nas próximas versões venham, porque eu tenho ouvido muito pessoal falando que a forma com que a operação está hoje, ela não fecha, pelo menos ali nos anos de transição, ela não vai conseguir fechar com o IBS e SBS, né, então eu acredito que logo sai uma outra versão trazendo ali. Então, o volume 1 ele vai trazer as orientações, que é o que está publicado até então, para o preenchimento dos documentos fiscais eletrônicos, que está espetacular. E depois vai ser publicado o volume 2, que aí vai estar focado na apuração assistida do IBS, tá? Então, importante falar, como a Lauren frisou, esse é o portal do Comitê Gestor do IBS, é o local onde serão publicadas as comunicações ali para o desenvolvedor, contribuinte, contador. Então, é para toda a sociedade utilizar esse portal, né? Já é o portal oficial e conforme for saindo essas publicações, essas orientações, vão ser colocadas ali. O portal está em construção, então às vezes se a gente consultar algumas abas ali, a gente vê que ainda está em construção, mas vai estar a lei, vai estar regulamento do IBS, né? Vai ter a questão das notas técnicas ali também futuramente sendo implementadas e todas as notícias que tiverem o IBS, né, o Imposto sobre Bens e Serviços como destaque ou Comitê Gestor, esse é o canal oficial para a gente estar sendo atualizado a respeito. Então a cartilha veio para somar mais ainda, né, do que o ENCAT, o Procerg, todo mundo está fazendo ali junto com o Comitê Gestor, né, porque não tem como não ler ela. A gente, na hora que está emitindo a nota, quem tem software sabe, não dá para ficar parado. A nota tem que sair e às vezes a dúvida que a gente tem é: não, eu acredito que seja desse jeito. É você pegar uma cartilha e ter confirmando, não, realmente o que você está pensando, a data de previsão de entrega realmente é essa data, é nesse período. Ter uma cartilha que explique isso, confirme isso, sem você precisar ficar no 0800 com o fisco, um bate-papo, enviar um e-mail e esperar um retorno, vai facilitar. E eu acredito que esses próximos volumes que eles podem estar soltando, ou atualizações nesses volumes que a gente tem, vai complementando com as atualizações que a gente pode ter conforme o ano de 2026. Mas não dá para não usar a cartilha, não dá para não acessar o portal, tem que fazer isso, tem que estar lá com ele para conseguir seguir com os processos e eliminar a maioria das dúvidas. Na central de atendimento aqui a gente também já está usando a cartilha. No fórum que a gente tem, no fórum da Casa do Desenvolvedor, quando alguém me questiona alguma coisa, eu também uso o apoio da cartilha, também repasso, olha, eu localizei tal informação em tal local, então você também, gestor de software, pode repassar isso para o seu cliente, né? Colocar também à disposição dele essa parte orientativa de estar disponível a cartilha, vai fazer diferença ali no seu software. Para a gente finalizar, já que a gente trouxe muita coisa hoje, acabei de você estar explodindo que nem a nossa, eu acredito, né? Eu vou trazer uma última novidade, que foi o simulador do CNPJ, né? O CNPJ alfanumérico, a gente já trouxe em outros episódios essa alteração, já falamos bastante sobre isso. No episódio que a Dani teve com o JP, ele também passou algumas coisas sobre como que vai ficar essa nova alteração, as dores que todos nós estamos sentindo com a atualização do CNPJ alfanumérico, que já está previsto, né, para o ano que vem. Então, faltava, né, um simulador, um CNPJ teste ali para a gente conseguir seguir com as implementações e fazer algo bem certeiro. Então, a Receita Federal do Brasil disponibilizou o simulador de CNPJ alfanumérico, também uma ferramenta gratuita que você pode acessar e fazer esses testes realmente para apoiar ali os profissionais de tecnologia, desenvolvimento, para fazer testes de homologação e verificar como que vai ficar esses CNPJs agora, né? Então, ao acessar lá o portal da Receita Federal, lá no menuzinho simular, já é possível gerar o tipo alfanumérico e também o numérico, permitindo, então, até 1.000 CNPJs e também gerar um CNPJ de filial. A criação desses CNPJs alfas está previsto para iniciar em julho de 26, gravem essa data, porque eu não vejo prorrogação, já tem toda uma NT aí conjunta, que é a 2025-001, que já está publicada. Se você olhar os documentos, as NTs, os documentos fiscais também da reforma tributária, já cita a alteração do CNPJ alfanumérico, já fala de chave de acesso, já fala de muita coisa nessas NTs e já
já estão publicando com antecedência para a gente conseguir olhar para esse campo e não ter essa prorrogação. Então, é importante verificar isso e começar os testes agora que a gente já tem o simulador. Esse simulador também está permitindo ali para a gente exportar, limpar, copiar dados que a gente gerou, e ainda dentro do simulador é possível simular um CNPJ e também visualizar o histórico dos CNPJs que já foram gerados. Então, a ferramenta é boa, está bem completa. Eu não podia deixar de citar aqui para você que estava ansioso para começar os testes. Eu não sei se vocês já estavam mesmo ansiosos, porque tem bastante coisa na fila, né? Mas, conforme a gente vai trabalhando, se planejar, deixar nesse backlog aí, já ter agora um simulador vai ajudar pra caramba. Falamos muito hoje. Bastante novidade, coisa, né, Dani? E para finalizar, eu queria agradecer aqui a participação da Dani, né? Ela sempre me dá o suporte, me ajuda a tirar essas dúvidas, e quando eu chamo ela para estar aqui comigo, ela já sabe que a gente vai falar bastante, né? Sim, Lore, foi um prazer estar aqui, poder trazer todas essas atualizações, o entendimento da lei, né? Porque não é só um campo. A gente precisa entender o porquê que está vindo esse campo, e esse porquê está lá na lei complementar, que a gente sabe que não é fácil de entender. Então, o que a gente traz aqui é o entendimento que nós temos, né? Mas é fato que é necessário ainda trocar uma ideia com o contador, com o consultor tributário, ver certinho, né? Porque a lei, ela é interpretativa, não é mesmo? Mas eu agradeço. Muito obrigada pelo convite. É uma honra poder estar aqui com vocês. Também queria agradecer a Leia que sofre, né, Leia, com as atualizações. Quando sai uma atualização, ela já corre. Lorena, Dani, o que mudou? É muita coisa para passar ali para o desenvolvimento. É um prazer ter você aqui, passando esse conhecimento técnico, né, repassando mais sobre esses grupos e campos. Obrigada, Leia. É um prazer sempre estar aqui. Como eu sempre falo, podem contar comigo. A gente vai trazendo as dores, né, dos nossos clientes também, qual o impacto, e tentar contribuir, né, sempre com conhecimento que a gente tem, e falando um pouquinho das novidades, né, que a gente sempre traz. E para você que nos acompanha, não deixe de, se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, a gente vai fazer o possível para conseguir responder. Também tem o fórum da Casa do Desenvolvedor, lá você consegue criar sua conta, cadastrar e fazer uma pergunta, e assim que possível a gente também está sempre lá dando manutenção e tentando tirar suas dúvidas. Também tem o blog da TecnoSpeed, que tem uma aba lá, Reforma Tributária, então tem inúmeros artigos de assuntos que a gente citou aqui hoje. As NTs, os simuladores, então tá bem completinho lá no blog da TecnoSpeed. E também tem o curso da Reforma Tributária, não deixem de estar acessando, de estar vendo, verificando se o seu time está precisando. E também, para finalizar, reforçado o nosso simulador ali, que traz sobre os lucros reais, lucro presumido, regime tributário, Simples Nacional. Vai ser importante você estar clicando e verificando tudo que a gente está trazendo aqui de ferramenta a mais para o nosso episódio. É um prazer estar aqui com vocês e até a próxima.